Vivemos em um mundo onde a natureza é agredida diariamente. Infelizmente por aquele que deveria amar, respeitar e, acima de tudo, preservá-la. O homem, pois afinal trata-se da subsistência do planeta e da própria espécie. Não é novidade que quantidade cada vez maiores de resíduos sólidos domésticos vêm sendo geradas em função do aumento da população humana e de suas necessidades crescentes de consumo, quer no que se referem aos alimentos, quer os produtos em geral. Além disso, numa outra ponta, há um acréscimo nada desprezível dos resíduos gerados em laboratórios, clínicas e hospitais, sem esquecer das construções que aumentam a cada dia. Todo esse material residual é descartado das mais diversas formas no meio ambiente, causando diversos malefícios aos ecossistemas. A velocidade de geração de resíduos devido ao homem é bem maior que a advinda dos processos naturais. 90% da população ainda não sabe o destino do seu lixo. Você sabe? Vai todo pro lixão, a cidade toda. Eu não sei não. Vai pro lixão. Se falar a verdade, nego, você não sei de nada. O caminhão pega, mas não sabe o destino do lixo. Passa aí, ó. Eu não sei pra onde que vai, não. Pro lixão. Direto pro lixão. Não sei. Simplesmente eu acho que vai pro lixão, mas aonde é eu não sei, eu desconheço. O lixo que é retirado pelos caminhões coletores da porta de nossas casas vão para algum lugar. Muitas vezes esse lugar é impróprio, isto é, o lixo é jogado num terreno sem nenhuma preparação para evitar os danos que ele pode causar. Esses locais chamam-se depósitos clandestinos de lixo ou lixões. Um dos grandes males do lixão ser aberto é mau cheiro, né? Mau cheiro. Inclusive tem loteamentos lá perto, isso até é ruim, como o pessoal fica, como o lixo fica às vezes exposto, às vezes não tem condição de fazer a cobertura diariamente como tem que ser feito, então isso gera doenças, gera mosca, urubu que fica, dão assim uma aparência muito feia e é muito ruim isso aí. Eles não possuem nenhuma preocupação quanto aos tipos de resíduos depositados. Misturam-se lixos domésticos e comerciais, que são de baixa periculosidade, com lixos industriais e hospitalares, que são de alto poder poluidor. Sem um controle sanitário ou ambiental, o lixo acarreta graves problemas de saúde pública, além dos riscos de incêndio que os gases gerados pela decomposição podem causar. Também os escorregamentos que as pilhas de lixo podem sofrer a qualquer momento, pela falta dos critérios técnicos na sua formação, além da presença de catadores, que tiram do lixo o seu sustento. Olha, o dia a dia do catador é sofrido. É sofrido. É sofrido porque na mesma hora que ele abre um saco de lixo, ele pode encontrar uma agulha, uma seringa, pode encontrar um caco de vidro, né? Pode encontrar de tudo. E não é bom isso aí, porque na moda do outro, quando ele está catando, a luva não atrapalha catar. Porque eu catei, punha a luva na mão, mas a luva atrapalhava catar alumínio, catar sucata, aquelas coisas. Então catar era com a mão limpa mesmo. E você vê, o micróbio entra por baixo da unha. 76% dos municípios brasileiros ainda jogam seus resíduos sólidos a céu aberto. Algumas prefeituras sem recursos próprios lutam por verbas estaduais e federais para construir o seu próprio aterro. Devido aos rígidos critérios de engenharia e normas operacionais específicas exigidas pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, a CETESB, que é o órgão fiscalizador, vários municípios acham inviável a construção de um aterro e optam por terceirizar, comprando o serviço de aterros sanitários prontos e legalizados das cidades mais próximas. Essa prática de terceirização do processamento do lixo, ela é uma atividade crescente e esse é o caminho. Principalmente é o caminho mais adequado para pequenas comunidades, para pequenas prefeituras cujo lixo, a produção de lixo não comporta por si só a construção de todo um aparato tecnológico extremamente moderno e dentro das normas exigidas pelas nossas leis ambientais. É o caso da cidade de Brodowski.
que desde setembro de 2008 utiliza o aterro gerenciado pela empresa CGR, Centro de Gerenciamento de Resíduos, em Jardinópolis, São Paulo. O custo, o gerenciamento de um aterro sanitário em implantação acaba sendo muito alto, principalmente para prefeituras de pequeno porte, A quantidade de resíduos é muito pequena para você conseguir gerenciar um aterro dentro das normas ambientais. Então acaba sendo mais viável para as prefeituras mandar esses resíduos para um aterro sanitário particular, com a certeza que esse resíduo está sendo tratado adequadamente, dentro das normas ambientais e atendendo aos órgãos fiscalizadores. Brodowski possui uma área física onde poderia ser instalado um aterro sanitário. Mas nos moldes hoje, moderno e de acordo com as exigências da CETESB e das leis ambientais, ficou economicamente mais viável para a Prefeitura de Brodowski pagar para um aterro sanitário absorver o nosso lixo. Como que era feito isso antigamente? Era uma vala comum, você fazia uma vala de 4, 5 metros de profundidade, muito grande, e você ia jogando lixo, uma camada de lixo, uma camada de meio metro, 1 metro de terra. Depois você tornava, jogava o lixo, a hora que chegava aqui mais, e assim ia até tampar. Isso ficou proibido. Por quê? Porque esse lixo que está ali, ele começa a decompor. E sai dele um material chamado chorume, vamos dizer assim, que é o líquido do lixo. E esse material vai infiltrando na terra e ele vai contaminando os veios de água, E ele vai até as nascentes de água e contamina as nascentes de água. E Brodowski sofreu lá para trás algumas multas da CETESB. Então nós começamos a levar a sair, a CETESB foi tolerante com os municípios, dava prazos, etc. E antes que alguns outros prazos vencessem, nós tomamos essa iniciativa. Então, o que é exigido hoje pela nova técnica de proteção do meio ambiente, e a CETESB exige isso dos municípios, que essas valas sejam recobertas, revestidas de um produto chamado manta geomecânica. É uma manta preta, grossa, e que reveste toda a área onde vai ter contato com o lixo. No fundo da vala, você tem que fazer um sistema de drenagem e cai dentro de um poço cimentado e isolado. Aí, periodicamente, dependendo do volume de lixo que existe ali, ou diariamente, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, você tira esse chorume e ele tem que ser levado para uma estação de tratamento de esgoto. Você não pode jogar ele num córrego, não pode jogar ele na terra, nada. Ele tem que ser, o destino disso, obrigatoriamente, tem que ser uma estação de tratamento de esgoto. Então, por quê? Se você me perguntar agora, dando uma resposta bem rápida, por quê? Porque economicamente fica mais conveniente para a prefeitura. Pode ficar até mais barato se você for fazer a conta, mas economicamente ele fica inviável. Por quê? Porque a prefeitura teria que ter, mais barato eu digo a uma primeira vista, um primeiro cálculo, mas a prefeitura teria que ter toda uma equipe de pessoas, treinar essas pessoas e teria toda a responsabilidade do destino final desse lixo. Entendeu? Então ficou mais fácil você passar a transferir para quem é especialista no ramo. José Luiz, a coleta do lixo é feita de segunda, quarta e sexta. Esses dias são feita a coleta geral na cidade e de terça e quinta-feira os caminhões repassam em algum lugar que ficou algum lixo para trás, algum lugar que é mais longe, e então eles fazem a coleta. E pega esse lixo e leva lá para onde era o antigo lixão da prefeitura. Lá é feito transbordo para Jardinópolis? Lá inclusive tem as caçambas lá, E essas caçambas, todo esse lixo que é coletado aqui na cidade, leva lá é depositado dentro dessas caçambas, após ficarem cheias, é feito o transbordo que é levado até a cidade de Jardinópolis, onde é feito o tratamento adequado do lixo. Quando nós tínhamos lixão a céu aberto em Brodowski, nós tínhamos catadores também lá? Tinha catadores. E então, inclusive, isso foi eliminado os catadores, que é uma coisa que a CETESB, a promotoria, pega no pé da prefeitura para eliminar os catadores de lá. E nós tínhamos até dificuldade de tirar os catadores lá, porque gera um problema social, porque eles dependem daquilo lá, mas também não pode ficar lá, Com
esse contrato que a prefeitura fez aí, de levar o lixo para Jardinópolis, isso eliminou. Inclusive, é um dos catadores que está lá, hoje ele já é funcionário da empresa, ele trabalha lá com uniforme, é registrado, tem um salário mensal dele. Isso já foi uma coisa boa que foi feito através desse contrato que foi feito com a prefeitura. Olha, eu consegui que foi quando um fiscal da CETESB veio aqui e comunicou nós que de tal dia para frente ia embargar para ninguém mais catar nada. Aí eu peguei e falei para ele, ó, seu Bastião, então vamos fazer isso, a hora que tiver organizado certinho, que vier a ordem que não é para catar, principalmente eu respeito, que eu moro aqui pertinho mesmo e tal, eu respeito. Agora, enquanto tiver bagunçado, eu vou continuar catando. Aí, daí uns 15 dias, a máquina já veio fazer a rampa para colocar as caçambas e tal. Quando o engenheiro procurou informação de mim, acho que procurou lá na prefeitura, de quem catava sucata aí, informaram de mim, ele chegou em mim e falou para mim se eu queria trabalhar para a firma. Aí eu falei que trabalhava, daquele dia eu já parei de catar sucata. Os outros continuou. Aí quando ele autorizou certinho que era para mim tirar os documentos, que eles exigiu, né, para entrar, para fichar. Aí eu falei para os colegas, falei, ó, agora a partir de tal dia vocês não vão mais entrar aqui, porque agora é outra empresa que está tomando conta. Que a prefeitura contratou, então mudou tudo. Aí eles falaram, não, a hora que tiver organizado tudo certinho. Aí quando colocou o portão, aí colocou as caçambas, eles não voltaram mais. Aí não veio mais ninguém, aí só ficou eu trabalhando, registrado, tudo certinho aí. Quer dizer, o senhor era um catador, de repente passou a ser um... Eu era catador, passei a ser registrado e tomando conta aqui para a empresa. O senhor melhorou bastante? Para mim melhorou 1000%. Porque eu não preciso mais mexer com catar lixo com a mão, tipo ficar tirando garrafa do meio do monte de lixo, aquelas coisas erradas. Agora é só fim do mês receber o salário, o tique. Não resta dúvida que o aterro sanitário é a forma mais econômica e segura de dispor de lixos domésticos. Acontece que os princípios prévios para a implantação de um aterro nem sempre são observados. Escolha de aterros com aquíferos subterrâneos profundos, compactação do solo anteriormente à primeira disposição para garantir uma melhor impermeabilidade do solo. Compactação prévia do próprio lixo antes de se levá-lo para o aterro, a fim de ganhar área e de se economizar no transporte. Previsão de caminhos para o chorume e o gás que são gerados. Previsão para o tratamento do chorume, caldo altamente orgânico proveniente da decomposição da matéria orgânica do lixo. Instalação de postos de monitoramento para verificar as condições físicas, químicas e biológicas dos aquíferos subterrâneos, devidas aos líquidos provenientes dos lixos que são infiltrados no terreno e etc. A CETESB faz sua fiscalização através de agentes que periodicamente visitam os aterros para verificarem o cumprimento das normas exigidas. Caso haja irregularidades, poderá ocorrer punições através de multas ou até mesmo a cassação da licença de funcionamento. Se estiver tudo de acordo com as normas, os agentes classificam através de pontuação. Das 18 cidades fiscalizadas pela CETESB na região de Ribeirão Preto, 2 ainda estão com notas baixas. A CETESB tem uma forma de fiscalização que leva principalmente três etapas referentes à localização do vazadouro de lixo, à infraestrutura implantada e às condições operacionais observadas durante as fiscalizações. Com isso, nós temos uma sistemática de pontuação, que são os índices de qualidade desses vazadouros, que variam da pontuação entre 0 e 6, considerada inadequada, entre 6,1 e 8, condição controlada, e de 8 a 10, condições adequadas de disposição de resíduos sólidos domésticos. Esse aterro aqui, antes de nós contratarmos a empresa de Jardinópolis, que é a CGR, ele estava com uma classificação baixa na CETESB. Inclusive, nós estávamos com um prazo para regulamentar. Hoje, com a implantação do transbordo, né, o nosso aterro hoje está com a nota máxima. Quer dizer, vocês podem ver que você não vê lixo a céu aberto, você não vê urubu, você não vê nada que degrade o meio ambiente.
Depois de acumular R$225 mil em multas, Brodowski paga R$30 mil mensais à empresa CGR para o descarte de mais de 10 toneladas de lixo por dia, através de pontos intermediários criados em função da considerável distância entre a área de coleta e o aterro sanitário. Bom, os resíduos são levados até um transbordo, os resíduos são colocados diretamente em caçambas, não tem contato com o solo lá no transbordo, e aí caminhões vão lá buscar essas caçambas e trazem até o aterro de Jardinópolis. Até quantos quilômetros é compensador essa compra de serviço? Bom, aqui não tem um fator limitador sobre a distância para transportar os resíduos até um aterro sanitário como o nosso, né? Não existe uma distância máxima para isso, né? Depende da própria prefeitura e do custo do transporte disso aí, né? Então vai ter que ser uma análise do próprio município se o transporte de resíduo, esse custo do transporte vai ser viável para levar até um aterro sanitário licenciado e dentro das normas ambientais. Mas não tem um fator limitador. Até grandes distâncias ainda pode ser viável, sim. E quais são os órgãos que fornecem as licenças? Bom, a gente tem que estar de acordo com vários órgãos ambientais, né? Como a Secretaria do Meio Ambiente, DPRN, a própria CETESB, IBAMA. De quanto em quanto tempo é feita a fiscalização pelo órgão competente? Esse intervalo entre as fiscalizações é definido pelo próprio órgão ambiental, né? Ele não nos comunica quando vai fazer as vistorias. Ele simplesmente vem e faz as vistorias conforme o cronograma deles. Então não tem assim um tempo determinado. Isso é um próprio cronograma deles que é definido por eles, né? Até para poder ser uma fiscalização bem coerente e condizente com a realidade, não somos nem avisados. As coisas são feitas aleatoriamente por cronograma determinado por eles. E a obtenção das licenças pelos órgãos responsáveis são mais fáceis para a empresa privada ou empresa pública? A cobrança pelos órgãos ambientais, acredito eu que seja a mesma, tanto para órgãos públicos quanto para órgãos privados, né? Mas acredito que as prefeituras, por serem órgãos públicos, poderiam até o trâmite burocrático ser até mais fácil do que para empresas privadas, né? Mas a cobrança e as licenças obrigatórias são as mesmas para os dois tipos de órgãos, tanto público quanto privado. E além de Brodowski, existem parceria com outras cidades? Sim, existem outras cidades que trazem resíduo para a gente também, como Morro Agudo, Cajuru e Jardinópolis. Hoje, no Brasil, são produzidas cerca de 80 mil toneladas de lixo por dia. Numa cidade grande como São Paulo, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, é produzido em média 12 mil toneladas de lixo por dia. Numa cidade do tamanho de Brodowski, com 22 mil habitantes, se produz de 10 a 12 toneladas por dia. Isso leva, na verdade, a dois problemas principais para o tratamento dessa enorme quantidade de lixo e o desperdício de recursos naturais. A direção para lidar com o lixo é dada pelos ecologistas pelo lema dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Quando você fala em reduzir, você fala em reduzir o consumo de bens que você sabe que aquilo, em alguma etapa da sua vida, vai virar lixo. Então, um exemplo típico e clássico das coisas que nós temos vivido hoje: sacolinha de supermercado. E nós vamos usar esse exemplo 2 vezes. Sacolinha de supermercado, ela diretamente fica no meio ambiente durante muito tempo. Há controvérsias com relação a quantos anos. Vamos dizer mais de 100, que já é um número bastante grande. Só que, para você ver essa sacolinha do supermercado, no primeiro R, o que você pode fazer? Reduzir o volume de sacolinhas que leva para casa. Hoje, um monte dessas sacolinhas, coloca-se lixo, joga dentro do saco de lixo e isso vai para o lixão ou agora para um aterro sanitário controlado. O que acontece com isso? Você reduzir o consumo disso, você já reduziu a produção de lixo final, porque ela deixa de ir para o lixo. Quando você, o segundo R, reutilizar,
boa parte do que você tem em casa pode ser reutilizado antes de encaminhado até para a coleta seletiva. Exemplo da sacolinha de novo. Você chegou do supermercado e guardou as coisas que você comprou. Você pode, com essa mesma sacolinha, guardá-la dentro de outras sacolinhas. Quando for ao mercado novamente, você leva as suas sacolinhas lá, de preferência que não sejam concorrentes, lógico, porque senão fica chato, mas você leva essa sacolinha de novo e coloca nela sem problema nenhum e leva para casa. Isso, eu não estou falando para fazer isso o resto da vida. Essa sacolinha vai rasgar, vai estragar. Aí ela virou um resíduo de fato. Aí vai para o lixo. Terceiro R, que aí vem a sua pergunta, coleta seletiva. De 100% do que nós chamamos de resíduo sólido, lixo, 20% disso, hoje existem restrições tecnológicas, seja por desenvolvimento da tecnologia, seja por custo dessa tecnologia. Então 20% disso de fato iria para o lixo. 80% nós estamos falando em materiais que podem ser reciclados. O que você não conseguiu reduzir, não conseguiu reutilizar, não conseguiu reciclar, aí sim vai para o lixo. Com diminuição de custo, porque como você tem uma parceria com um terceiro, você está pagando por tonelada depositada, seja por mês, calculado pelo volume que você está depositando, ou seja o contrato que for. Quando você tem uma diminuição no volume do material que você vai encaminhar, automaticamente você já teve diminuição de custo. Que quando você fala em lixo, você está falando em resíduo. Quando você fala naquele material, você está falando em matéria-prima para outras cadeias produtivas. E o resíduo sólido é assim que tem que ser visto. Ele é um bem que traz consequências e que traz melhoria para outras áreas de produção. É assim que tem que ser visto o resíduo. Cidades maiores como Catanduva, Ribeirão Preto, Rio Preto, abandonaram o antigo lixão e optaram por comprar serviços de aterro. Concluímos então que para muitas cidades, incluindo Brodowski, não é viável a construção de um aterro próprio. Os gastos com estrutura física, mão de obra, maquinário, manutenção, fiscalização e segurança se tornam bem maiores do que a terceirização do serviço. Salientamos também que se o poder público municipal desse maior atenção à questão do lixo, lançando campanhas de conscientização da população e incentivando cooperativas de reciclagem, os benefícios seriam bem maiores, além do menor custo ao município, envolvendo diretamente um grande número de pessoas, gerando trabalho e renda nas cooperativas. Mas todo esforço para solucionar ou diminuir o problema do lixo só terá resultado se o homem não tiver plena consciência do estrago que suas ações provocam ao meio ambiente. Estará o homem do terceiro milênio da era da modernidade preparado para o desafio de resolver os desequilíbrios ambientais e assegurar uma qualidade mínima de vida? Estará ele capacitado para realizar tarefas aparentemente simples, como a de dar destinação adequada ao lixo produzido por todos os cantos do mundo? Algumas medidas podem ser tomadas para reduzirmos agressões ambientais. Utilize o mínimo possível de energia elétrica. Utilize seu carro somente quando necessário. Faça reciclagem. Não desperdice água. Evite consumir além do necessário. Proteja os animais, plantas e árvores. Faça coleta seletiva do lixo. Mude seu conceito sobre gastos e desperdícios. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.